Boa tarde a cada uma de vocês, a cada um de vocês. Em nome do Fórum, eu dou as boas-vindas para mais uma tarde de trabalho, que a gente possa conversar muito sobre as nossas questões. Esse painel fala sobre sustentabilidade, eu acho que é super importante o tema para o momento que a gente vive. E coube-me, por determinação do Fórum, que eu contasse para vocês o que tem sido a atuação do Fórum dentro das reformas que a gente presencia no Congresso. É bem verdade que eu vou contar para vocês o trabalho, dando uma espécie de uma satisfação do que o Fórum tem feito nesses temas, mas é bem verdade também que a insegurança política do momento não nos dá muita perspectiva de finalização do trabalho que a gente começou. Mas, enfim, é um trabalho que o Fórum fez, é um trabalho grandioso, que acho que merece que cada um de vocês saibam exatamente o que nós estamos fazendo lá em Brasília, em nome de cada uma das instituições aqui presentes. Vocês receberam um folder dentro da pasta de vocês, né? Este folder sintetiza as nossas ações no Fórum, e eu vou falar um pouquinho sobre elas, né? Como vocês sabem, nós temos algumas ações de reforma tramitando no Fórum. É a reforma trabalhista, a reforma tributária, a reforma previdenciária, PIS e COFINS e REFIS. Todos esses são temas grandiosos que, na realidade, garantem a sustentabilidade das nossas empresas e que mereceram muita atenção por parte do Fórum. Aí eu estou passando, em primeiro lugar, para vocês, a questão da reforma trabalhista. Eu vou dizer para vocês como é que a gente trabalhou. O Fórum contratou assessorias, assessoria da CBTI, do Casale, que é uma assessoria de conteúdo, contratou a Dominum, que é uma assessoria parlamentar, que nos ajuda no eixo político dessas reformas, e também temos a assessoria de imprensa. As assessorias, elas trabalham conosco lado a lado. O que nós preferimos fazer? Nós fizemos workshop que funcionaram dentro da BMS, com a presença de alguns mantenedores e das assessorias, e alguns outros mantenedores que não puderam estar em Brasília, participaram por videoconferência. Então, nós fizemos workshop para cada um desses temas, de duração de 4 horas a 4 horas e meia. Ao término desse workshop, nós fizemos o conteúdo que resultou disso. Esse conteúdo foi feito na forma de lâminas, e nós depois fomos, com a nossa assessoria, buscar o apoio político de cada uma das proposições que o Fórum estava fazendo naquele momento para cada uma das reformas. A síntese das nossas proposições estão no folder. O folder é bem explicativo, eu não vou me ater a lê-lo, mas eu recomendo a leitura dele. E também recomendo que, se vocês tenham alguma sugestão, que nos procurem para que a gente possa acrescentar um pouco mais da sua opinião, um pouco mais da vivência do mantenedor dentro dessas nossas proposições. A reforma trabalhista, nós estivemos com o relator, apresentamos, o Kovac também esteve conosco nesse dia, apresentamos para o relator quais eram as nossas preocupações, aquilo que nós indicávamos ser importante acontecer para o nosso setor dentro da reforma trabalhista. Atuamos de forma muito presente, ele acolheu muitas sugestões nossas, muito estresse, porque no último dia, na hora de fechar as emendas, a gente teve que trabalhar de uma maneira muito intensa dentro do Congresso. E trabalhar no Congresso, eu quero que vocês saibam, significa abordar cada deputado um a um. Isso dá muito, muito, muito trabalho. E nós conseguimos colocar algumas coisas que são importantes para o nosso setor, a gente pontua dentro do nosso folder. A reforma tributária, ela tem passado por várias discussões, nós temos participado por várias discussões. A primeira delas foi com o relator, que é o deputado Rauli. Ele tem algumas proposições que depois valeria a pena vocês tomarem conhecimento. Ele cria um imposto novo chamado IVA, que para a gente é horrível, e a gente tem discutido com ele diretamente, e estivemos também na presidência da República, com o então assessor, ainda assessor do Temer, Gastão Vieira, que é o único, na realidade, que continua. Os outros todos já caíram. Os outros já caíram.
Então, o Gastão, junto com o Raul, tem discutido conosco o que seria melhor para a gente na questão tributária. A questão tributária, se a gente não desenhar muito lado a lado com o governo, vai trazer muita oneração para a gente, muita oneração. Então, a gente está fazendo um trabalho muito intenso, tanto junto ao Parlamento, ao Congresso, quanto também ao Executivo. Eu não sei dizer para vocês, se vocês me perguntarem, esse trabalho todo que nós fizemos, a gente vai ter frutos, isso realmente vai ser aprovado? Hoje, a minha impressão, eu digo a vocês, a aprovação a gente deve viver e realmente verificar só da trabalhista. A tributária acho que vai ficar e a previdenciária também vai ficar. A previdenciária, no que toca ao nosso setor, são com as filantrópicas. E nós acompanhamos o sindicato, sobretudo aqui do Rio Grande do Sul, porque o relator dessa reforma anunciou que faria um corte nas filantropias. Ele não escreveu no texto, mas ele anunciou. E nós trabalhamos muito intensamente dentro do Congresso também, e conseguimos que ele não colocasse no texto essa reforma da filantropia neste momento. Mas, em visita ao Executivo, eu posso afirmar para vocês que essa discussão volta. Não sei se volta agora, mas volta. Com relação, aqui somos nós entregando a nossa proposta ao relator Rogério Marinho, que depois seguiu com o senador Ferraço, que não modificou o texto, isso quer dizer que o texto da trabalhista retorna à Câmara e provavelmente vai ser aprovado. Mobilização do PIS/COFINS. O PIS/COFINS, o Fórum tem trabalhado já há mais de 2 anos nesse embate, nessa mobilização de combate ao PIS/COFINS. A proposição do PIS/COFINS traz um aumento para o nosso setor de 3,5% para 9,4%. É um aumento extremamente absurdo, impacta demais as nossas planilhas, impacta os nossos custos, os nossos preços, e acarreta o aumento de mensalidade, com certeza. Nós nos juntamos com outros setores da área de serviço, porque nós não temos como abater o imposto na proposição que é feita essa modificação, mas a indústria tem. Então, a indústria defende que esse imposto do PIS e COFINS seja dado a nós, e do setor de serviços. Com isso, nós nos ajuntamos com outros setores, que é da saúde, transporte, informática, que trabalham, que também estão correndo o risco de um aumento substancial. Mas isso já tem há mais de 2 anos. Tem uma foto nossa, junto com o Rodrigo Maia. O terceiro ali é o professor Hermes, que nessa ocasião foi representando e falou em nome do nosso setor. Essa reunião aconteceu em dezembro do ano passado. O deputado Rodrigo Maia acolheu, disse que, enquanto ele estivesse lá, ele não assinaria um aumento de PIS/COFINS, mas toda vez que o governo sinaliza com o que ele chama de equacionar as contas governamentais, ele sinaliza com esse aumento de PIS/COFINS para o nosso setor. Então, nós estamos, junto com outros setores, fazendo ações no Brasil todo. Em geral, as ações são promovidas pela FEComércio do Estado, e a FEComércio nos acolhe, chamando os empresários, e a gente, então, passa dados, informações, todas que vocês podem obter nas entidades que aqui congregam o fórum. E depois, a gente tem o Refis, que foi uma pauta que a gente levantou, defendeu, negociou. A primeira medida provisória que o governo soltou não era nada atrativa. Nós conseguimos, no embate no parlamento, mudar o texto dessa proposição do governo. Ficou bem interessante para os setores todos que podem parcelar o seu endividamento, quem já estava no outro refis, quem tinha dívidas, quem não tinha. Bom, enfim, estava muito, muito interessante, tinha um parcelamento bastante interessante. Ontem, o governo negociou com a Câmara que essa medida provisória, especificamente, tem a morte natural. O que significa isso? Significa que toda vez que a gente entra com uma medida provisória dentro do Congresso, ela tem um período em que ela tem que ser discutida. Passado isso, ela tem a morte natural. E o governo pediu, então, que essa medida provisória, que já tinha passado pela Câmara dos Deputados, tivesse uma morte provisória, uma morte definitiva, e que ele, governo, estaria se comprometendo em fazer uma nova medida provisória
do Refis, agora com itens muito mais interessantes para nós do que aquele que ele ditou no início do ano. Porém, as nossas assessorias nos informaram que o governo, ao prometer para os deputados, prometeu alguns itens que hoje ele está desprometendo. Então, hoje, o próprio ministro Meirelles e o Rachid estão desprometendo aquilo que eles fizeram, e a movimentação hoje dentro da Câmara é para que a gente retome, antes do dia 31 de maio, essa primeira medida provisória, que é bem interessante, que o governo ontem retirou, pediu para retirar, em troca de uma outra proposição mais interessante para a gente. Então, o Refis, ainda a gente está também dentro desse contexto político, até dia 31 de maio, a gente vai poder ter uma resposta definitiva, porque 31 de maio vence o prazo dessa medida provisória que está transitando por lá. Se ela, de fato, tiver morte natural, a gente vai ter que trabalhar na proposição de uma nova medida provisória. Isso significa que a gente começa tudo de novo o nosso trabalho. Rapidamente, falei muito, muito depressa, mas eu estou à disposição de vocês. Esse é o trabalho que o Fórum tem feito. É muito interessante esse trabalho, tem sido muito enriquecedor. Todas as entidades do Fórum têm participado, e o Fórum tem atuado de uma maneira muito proativa em todos esses itens. Então, eu quero que vocês saibam que a gente está de olho nessas questões que nos afetam e que nos pegam exatamente na sustentabilidade do nosso negócio. E, se você quiser conhecer o trabalho que vem sido feito e o fruto disso nas lâminas, na entidade que você está, eles têm todo o conjunto, a gente tem todo o conjunto de transparências que a gente tem mostrado e discutido com o Executivo e com o Parlamento. Está aberto para sugestões, a gente está sempre aberto para sugestões, e se vocês tiverem dúvidas, a gente pode conversar sobre elas, ou no final do nosso painel, se sobrar tempo, ou então, aqui mesmo, durante o nosso evento, podem me procurar, que a gente conversa. Eu quero agradecer a atenção nesse momento de vocês, e passar a palavra, sem mais demoras, ao Rian, que vai fazer a abertura da nossa mesa. Obrigada, Rian. Ok, está ligado aqui. Bom, gente, boa tarde a todos. Prazer estar com vocês, esse reencontro anual, né, de rever os amigos. Mas, agradecendo à professora Amable, aos colegas que vão compartilhar esse painel comigo, ao professor Janguier, presidente da BMS, até agradecer ao convite de compor essa chapa, essa diretoria que muito tem feito pela BMS e culminou com este evento aqui incrível que nós estamos presenciando. Só temos 30 minutos, aliás, só tem 24 agora. Já passou 6, que incrível. Estão comendo esses minutos aí, tem que descontar. Queria só colocar para vocês o seguinte. Nós estamos num momento ímpar de mudança no setor de educação que traz oportunidades incríveis, a despeito do momento que estamos vivendo no país, a despeito das dificuldades que estamos enfrentando, que não são poucas, né? Esse momento de transição nos traz oportunidades. Por que nos traz oportunidades? Porque nos permite fazer diferente. E, ao fazermos diferente, nos permite obter resultados diferentes. Eu estava lembrando hoje pela manhã de um acontecimento. Eu trabalho muito com análise prospectiva. E toda vez que você tenta analisar as tendências de futuro, sempre é algo bastante desafiador, porque, infelizmente, a gente não tem bola de cristal, não joga búzios, não é cartomante, então tem que fazer análises mais técnicas para ver o que está vindo e este futuro, como ele impacta o nosso presente hoje. Mas eu lembrei de uma reunião em abril de 2004, lá na antiga sede da BMS, para um grupo de mais ou menos umas 100 pessoas, onde eu apresentei a primeira análise prospectiva que eu tinha feito nos meus mais de 20 anos de bastidores da educação superior privada. Foi uma análise que era no ano de 2004, e essa análise mostrava o que ia acontecer 4 coisas diferentes. Primeiro, que nos próximos 10 anos, quer dizer, de 2004 para 10 anos para frente, a classe C e D ia ser maioria no ensino superior. Na época, era menos de 10%. Também o estudo mostrava que
haveria um fenômeno de diluição de demanda muito grande, porque a oferta de vagas estava crescendo mais do que a capacidade o crescimento de alunos pagantes. Também aquele estudo mostrava que iniciaria-se em breve um processo de consolidação do setor de educação privado, a partir de compra e venda de instituições de ensino. Isso em 2004, praticamente nenhum negócio ainda tinha acontecido. Então, eu listei esses 4 elementos lá na hora, e foi engraçado a repercussão que isso teve na plateia. Teve 2 tipos de repercussões diferentes, que eu estava pensando hoje. Um deles, um mantenedor, virou para mim e disse assim: meu filho, naquela época era bem mais novo, 2004, meu filho, universidade não é padaria, não é supermercado, nunca vai existir esse negócio de comprar e vender universidade. Você está doido, completamente. Isso não existe, essa possibilidade. Eu falei, tá bom, mas os estudos indicam que isso deve acontecer. Aí um outro levantou: você não fez um estudo direito? Tem quase 20 milhões de pessoas com ensino médio sem ensino superior. Como o crescimento de demanda vai se reduzir e nós vamos ter essa diluição de demanda que você fala? Isso não existe. Os próximos 20 anos é de crescimento exponencial, 2 dígitos ao ano. Não existe outra forma de ser diferente. Eu falei, existe sim, porque essas pessoas existem, esses 20 milhões de pessoas existem, mas eles não têm dinheiro para pagar. E a não ser que alguém financie, nós vamos ter sim diluição de demanda, porque a competitividade vai fazer com que as vagas cresçam mais rápido do que a demanda de estudantes. Mas engraçado que essas críticas ao estudo prospectivo, de um lado, este mantenedor que falou que jamais existiria compra e venda de instituições de ensino, já não tem mais a sua universidade hoje, já vendeu a sua universidade, porque ela estava falindo, ele teve que vender. Mais de 328 negócios de M&A aconteceram de 2006 para cá. Mais de 328 instituições foram compradas ou vendidas, né? A classe C e D, que era menos de 10% na época, chegou a 52% do ensino superior brasileiro. E a diluição de demanda realmente aconteceu a ponto da competitividade levar a uma redução do ticket médio de o equivalente a R$ 1.960, deflacionado a valor presente, no ano de 2000, para os atuais R$ 760 de valor médio de mensalidade. Então, tudo isso aconteceu de fato. Mas teve uma pessoa na plateia que não recebeu assim aquelas informações prospectivas que eu estava falando. Essa pessoa me chamou para uma conversa depois e disse assim: eu gostei desse negócio que você falou, que a classe C e D vai ser maioria. E você nos alertou que, se isso acontecer, a forma de se lidar com esse perfil de público é diferente. Tanto a forma acadêmica quanto a forma de gestão da instituição, principalmente no quesito captação e retenção de alunos. Eu vou fazer uma instituição pensando nisso, porque eu acho que realmente isso vai acontecer. Essa pessoa chamava-se Antônio Carbonari, né? E ele criou a Anhanguera com base ele entender que realmente a classe C e D seria hegemônica na educação superior. Então, a gente teve 2 exemplos bem antagônicos nesse mesmo dia. Uma pessoa que aproveitou uma avaliação, uma análise prospectiva do futuro para se antecipar a esse futuro e fazer um negócio bem-sucedido, e pessoas que se recusavam a entender que esse futuro estava vindo, e vindo muito rápido, né? E esse futuro passou como um trator por cima deles, nem mais as suas instituições eles têm hoje. Então, é muito interessante a gente analisar o futuro, nem que a gente não seja capaz de adivinhá-lo, nem de prevê-lo, mas a gente precisa sobreviver a ele. Então, a análise prospectiva é algo muito interessante. Estamos num momento hoje de reflexão sobre esse futuro, porque ele traz mudanças muito mais impactantes do que aquelas que vieram no início dos anos 2000. E essas mudanças podem reperspectivar nossas instituições e fazê-las ter um crescimento muito sólido, muito sustentável, ou talvez ela nem existir mais daqui a 2 anos. Alguns desses elementos que eu queria colocar para vocês é interessante sobre o ponto de vista da correlação. A maioria das pessoas falam numa correlação. Alguns trazem o futuro acadêmico, pedagógico, do que muda dentro da sala de aula, do que muda em termos de metodologia, do impacto que a tecnologia traz para o ensino e aprendizagem. Outras pessoas trazem informações do ponto de vista do modelo de negócio da instituição, a universidade para onde caminha, que tipo de relações ela deve fazer. E pouquíssimas pessoas conseguem perceber que as 2 coisas andam juntas, as 2 coisas estão integradas. Ambas têm uma correlação muito interessante, porque ao você mexer numa, você impacta na outra. Então, por exemplo,
Hoje estamos falando muito na evolução de metodologias ativas de aprendizagem para garantir uma efetividade de um aprendizado melhor. São mais de 80 metodologias diferentes, que esse congresso vão ter várias conferências apresentando, desde o Flipped Classroom até as metodologias baseadas em problemas, em team-based learning, em projetos, metodologias que utilizam plataformas tecnológicas, metodologias que não utilizam plataformas, tudo por uma constatação muito básica, muito simples, né, que já se sabia há 30 anos, mas só hoje, efetivamente, estão se colocando em prática. A aula expositiva não garante aprendizado efetivo. A aula expositiva, na verdade, é um elemento secundário, complementar, nem de longe é a coisa mais importante para ajudar alguém a aprender de fato. Então, por isso, simplesmente por isso, as metodologias ativas ocupam um lugar de destaque na discussão das instituições de ensino hoje. E aí, dentro disso, claro, surgem elementos tecnológicos interessantes, a realidade virtual e a realidade aumentada, que certamente substituirão nossos laboratórios por simuladores e por laboratórios de anatomia, peças anatômicas, cadáver, bonecos sintéticos. Nada disso será necessário mais nos próximos anos. A realidade virtual, a realidade aumentada, trata disso com uma forma muito mais simples, muito mais prática e muito mais objetiva. E muito mais efetiva do ponto de vista de aprendizagem, né? As plataformas adaptativas, para você monitorar o aprendizado individual do aluno, já começam a ser uma realidade mundial. Ao mesmo tempo, né, que o Brasil desponta numa liderança quantitativa, uma representatividade quantitativa grande no mundo, no seu ensino à distância no modelo online, né, que cresceu fortemente. Nascemos com o modelo de teleaula via satélite e migramos com muita velocidade e precisão para o modelo online, e agora começamos a trabalhar o modelo semipresencial. Agora, tudo isso já é óbvio e é conhecido de todos, mas tudo isso traz implicações muito interessantes para a gestão da instituição de ensino e para o negócio da instituição de ensino. E isso as pessoas não perceberam. Muita gente não se deu conta que a mudança metodológica não é uma mudança meramente acadêmica, não é uma mudança meramente pedagógica, é uma mudança no conceito de negócio. Uma mudança que pode mudar a sua estrutura de negócios e, em consequência disso, pode mudar a sua estrutura de custos do negócio. Por exemplo, um exemplo simples, mas altamente impactante. Quem de vocês aí não tem o problema de divisão de alunos por turmas nas diversas disciplinas, numa tentativa de maximizar o tamanho das turmas, juntando disciplinas de todos os tipos para que você tenha o maior número de alunos por turma possível? Qual instituição não faz esse exercício todo semestre, tentando uma convergência na matriz curricular entre cursos, para que tenha os seus vários alunos de diversos cursos compartilhar disciplinas em comuns? Porque se eu começo com 50, e se eu fizesse essa turma única, eu ia terminar com 25, e 25 numa sala é pouco para pagar as contas. Então, essa engenharia de fazer esse processo todo, que a gente faz hoje com muita dificuldade, acabando tendo o número de alunos médio por turma na ordem de 27, que é a média Brasil. Algumas instituições mais eficazes têm 35, 37, 39, mas a média Brasil é 27 alunos por turma, num malabarismo enorme de juntar turmas das diversas disciplinas. Vocês já pararam para pensar que, com novas metodologias, isso poderia ser diferente? Não precisa ser assim. Eu não preciso juntar aluno por turma, aluno por disciplina, nada disso é mais preciso fazer. Há determinadas metodologias que me permitem definir a quantidade de aluno por professor. Eu posso definir assim, para cada professor tem 40 alunos, acabou. Não interessa a disciplina, não interessa o semestre que ele está, nada disso interessa. Como é que fica na matriz? Fica. Eu já fiz vários desses aí, como experiência em instituições, fica muito melhor do que dividir por disciplina, dividir por professor. 1 para 40. Pode ser 1 para 50? Pode. Eu posso ter turma de 50 do começo ao fim? Pode. Eu não tenho mais que diluir? Não precisa. Quem disse que eu preciso diluir? Mas aquela disciplina... Não tem mais disciplina também? Para que eu tenho que ter disciplina? Para que eu tenho que dividir uma matriz curricular em disciplina? Para que eu tenho que dividir essas disciplinas em turmas? Para que eu tenho que dividir o curso em semestres? O avanço do ensino-aprendizagem tornou isso tudo irrelevante. E aí a estrutura de gestão acadêmica pode transformar radicalmente uma estrutura de custos de uma instituição de ensino, com melhoria de qualidade do resultado efetivo do aprendizado. Pouca gente se deu conta disso ainda, porque os que estão trabalhando na metodologia são educadores, e os que trabalham na gestão nem olharam essa possibilidade ainda.
Essa integração não se deu, então não está acontecendo. Mas esse é um movimento possível, que aqui e ali já começa a ser realizado. Entende? E isso está dentro dessa dinâmica de mudança do setor. Você imagina a possibilidade de você definir, pela sua própria arbitrariedade, quantos alunos por turma você quer? Eu tenho um curso que, ao todo, tem 160 alunos, no curso inteiro. Tá bom, eu vou ter 4 turmas de 40, pronto, decidi, eu arbitrei. É possível fazer isso hoje? Tem metodologias que permitem fazer isso hoje, e com muita efetividade. Então, nós estamos num cenário de possibilidades, de oportunidades muito grandes, incríveis. Por outro lado, temos desafios enormes que estamos trabalhando aqui embaixo. Por exemplo, escala, autonomia e financiamento. Nós temos situações seríssimas com isso daí. Escala. Eu lembro um tempo em que, no EAD, uma instituição que autorizasse no Ministério da Educação o EAD, com um conjunto de polos, que felizmente não vai precisar mais ter todo esse trabalho de autorizar polos, ela precisaria, quando ela chegasse a 2.000 alunos, ela já começava a ganhar dinheiro com aquilo. Hoje, com menos de 8.000 alunos, você não ganha dinheiro com o EAD online. 8.000 alunos. Por quê? Não é porque a economia de escala permite uma redução de custos, proporção. Há um crescimento do número de alunos. Uma instituição de ensino que tem 500.000 alunos no EAD, o custo do próximo aluno, entende? É um custo marginal. Ela tem uma capacidade de escala brutal para competir com você, que você não tem. Por isso, as pesquisas mostram que, se prevalecesse no Brasil o EAD online do jeito que está aí, que felizmente não vai prevalecer, vai modificar-se radicalmente, mas se prevalecesse, daqui a 3 a 5 anos, o valor médio da mensalidade do EAD online seria R$ 120, a valor de hoje, claro. E hoje não, hoje é R$ 265, e caindo. O valor médio chega a R$ 120, por causa da economia de escala. O custo marginal de cada aluno novo, para quem tem já dezenas de milhares de alunos, no modelo 100% online, esse custo é muito baixo. E dá para trabalhar, as instituições vão conseguir trabalhar com R$ 120. O que quer dizer que nenhuma das nossas pequenas ou médias faculdades, que com muito esforço conseguiu autorizar a EAD, não tem a menor chance de competir com esses grupos que têm essa escala nessa magnitude. Até porque vai precisar primeiro chegar a 8.000 alunos para empatar, e depois teria que ter algumas dezenas de milhares de alunos para conseguir chegar a R$ 120 no valor médio, no ticket médio. O que é impossível, é melhor nem entrar nesse mercado. Agora, é melhor não ter EAD? Não, se você não tiver EAD, você está morto, você tem que ter EAD, mas não entrar nessa competição, porque você já está perdida sobre essa ótica, né? Claro que tudo está mudando e o EAD online vai desaparecer, esse modelo 100% online também vai ficar muito pequeno no futuro, né? O futuro prevê um modelo híbrido, esse modelo 100% online tem limitações de efetividade, de resultado de aprendizagem muito significativas, então ele não deve prosperar nos próximos anos. Ele serviu muito bem a um papel instrucional necessário, porque nós tínhamos uma quantidade de pessoas muito grandes que precisava, de um lado, ter um diploma, ainda temos essa necessidade cartorial, né, de titular, ainda bem para as nossas instituições, né, porque somos um cartório, e só países atrasados têm cartórios, mas nós somos cartórios, então temos a possibilidade de diplomar. Mas, independente da cartorialidade disso, também tem a necessidade de instruir estas pessoas. E aí o EAD online tem um papel muito relevante, se presta um papel muito relevante para instruir essas pessoas. Para prepará-las para o mercado, não, isso é zero. Não prepara ninguém para nada, mas tem uma capacidade grande de instruí-lo, e isso é muito positivo, né? Tem que ser defendido. Mas ele vai mudar, ele não sobrevive por muito tempo dessa forma. A questão da escala, a questão do financiamento é outra coisa muito séria. Com a diminuição do FIES, e aparentemente de forma definitiva, mesmo com a proposta do novo FIES, que ainda não sabemos bem como vai ser, né? A capacidade do setor público vai ter um limite relativamente pequeno, então a busca de novas formas de financiamento e modalidades de financiamento é uma necessidade nossa. De novo, as pequenas e médias instituições já saem perdendo para os grandes grupos, que já têm as suas próprias financeiras ou estão ligados a grandes financeiras, onde a capacidade de financiamento é muito maior. Hoje trabalha-se com capacidade de financiamento de 50% a 70% da mensalidade, e isso é altamente impactante. Há um lado muito bom disso, que traz uma inclusão social significativa, e um lado muito ruim, porque para as instituições que não conseguem ter essa capacidade de fazer isto, né, praticamente o mercado desaparece para elas. Então, a questão de financiamento é o elemento competitivo hoje. O maior diferencial competitivo de uma instituição de ensino hoje não é a sua qualidade, é a sua capacidade de financiar o seu estudante.
né? Anotem isso, porque essa é uma evidência altamente concreta. O maior diferencial de sobrevivência de uma instituição de ensino, infelizmente, não é a qualidade do ensino ofertado, é a sua capacidade de financiar seu estudante. Por isso, obviamente, os grandes grupos estão muito atentos a essa capacidade de lidar com esse quesito. O que é bom para a sociedade e ruim competitivamente para quem não tem a mesma capacidade. Nós temos a questão da autonomia, que o MEC está acabando de matar as faculdades isoladas que não têm autonomia. Venho conversado com as pessoas do MEC há muito tempo sobre isso, né? Mas parece que não há uma preocupação evidente deles nessa realidade. Ao mesmo tempo que o decreto de hoje traz oportunidades enormes para as pequenas faculdades sobreviverem a partir de uma integração com as instituições que têm autonomia universitária, sejam universidades ou centros universitários, né? O caminho normal que vinha sendo percorrido era de matar todas essas instituições, né? De modo que... por que isso está acontecendo? E só lembrando as evidências disso, ano passado, 78 faculdades isoladas pediram descredenciamento no MEC, e, olha, se 78 pediram descredenciamento, né, mais de 300 tiveram algum movimento difícil, porque as que pediram descredenciamento nem sequer conseguiram ser vendidas. A situação estava tão difícil que ninguém nem sequer quis comprá-las, né? E, este ano, a previsão é que feche o ano com 150 pedidos de descredenciamento de faculdades isoladas no Brasil. Instituições que não conseguem nem ser vendidas. A migração do modelo 100% online para o semipresencial no primeiro momento e num híbrido no segundo momento traz uma mudança muito interessante que vai levar, em poucos anos, ao setor a não diferenciar mais EAD de presencial. Aliás, isso já era para estar acontecendo hoje, mas como todos somos lentos nessa mudança, o MEC mais ainda, então as regras vão evoluindo. O próprio decreto de hoje foi uma amostra de que a regra vem evoluindo, a flexibilidade para o EAD vem evoluindo, mas nem sequer deveria existir mais isso. Não deveria existir nem autorização de polo, nem se falar mais em polo, e nem mesmo se falar no que é EAD, o que é presencial. Vamos passar 2 anos aí de bastante tumulto nisso, porque as pessoas vão questionar, porque nada impede das instituições, e elas já estão fazendo isso, de eu pegar a minha licença de EAD na cidade X, abrir um polo lá, seja eu sozinho, com um parceiro local, ou até mesmo em parceria com uma pequena faculdade local, no seu próprio campus, no campus dessa faculdade. Abrir um polo. Com a minha autonomia universitária, eu abro 30 cursos. 20, 30, quantos eu quiser. Abrir 30 cursos com a minha autonomia nessa cidade. O que me impede de oferecer esses 30 cursos de EAD com 5 dias por semana de atividades no campus? Tem alguma coisa que impede isso? Absolutamente nada. O que me impede de divulgar isso como um modelo inovador de educação híbrido? O que me impede de ter um curso maravilhoso do ponto de vista de conteúdo teórico na plataforma, usando o material das melhores editoras? Nós temos materiais riquíssimos que as editoras têm feito para a gente, a um custo marginal, muito pequeno, o custo por aluno que elas nos cobram. O que me impede de oferecer esse material de altíssima qualidade e, mesmo assim, convidar esse aluno para vir de segunda a sexta, fazer projetos, fazer pesquisas, fazer aprendizagem colaborativa, participar de demais atividades em grupo, de pesquisa, de discussão, de iniciação científica, de atividades complementares. O que me impede de fazer isso? De ter um curso à distância com 5 dias presenciais? Ou 4, ou 3, ou 2, ou 6 dias presenciais? Então não faz o menor sentido mais falar em EAD e presencial. Acabou esse sentido. Vamos levar 2 anos para o governo e a gente mesmo entender que isso é assim. E vai dar uma briga danada, porque as primeiras instituições que fizerem isso, vai ter o concorrente entrando, reclamando, vai ter o PROCON reclamando, está vendendo um EAD como se fosse presencial. Mas qual é o problema? Você tem que dizer que é EAD. Tá bom, eu digo. E daí? Muda alguma coisa? 5 dias presenciais. O que mudou? O diploma é o mesmo. Tudo é o mesmo. Não tem nada diferente. Qual o problema em fazer isso? O problema é que eu tenho autonomia agora para ter todos os cursos, tirando aqueles que eu não tenho autonomia, que é medicina, odonto, aqueles que vocês sabem quais são. Tirando isso, eu tenho autonomia para abrir qualquer curso em qualquer lugar do Brasil. E esse curso não é mais EAD ou presencial, porque não existe mais relevância em chamarem EAD em presencial. Entende? Acabou isso. E para as pequenas faculdades que estão lá com 4, 5 cursos na cidade, chega 3 universidades lá que abrem 3 polos com 30 cursos cada uma, neste modelo híbrido. O que acontece com elas? Morreram. Qual saída elas têm? Elas serem o polo dessa universidade. Elas botarem 30 cursos dentro dela. Afinal, elas já têm um campus.
Afinal, esse já é o negócio delas. Então, talvez seja a salvação dessas pequenas faculdades. 1.100 pequenas faculdades hoje no Brasil que não têm salvação, a não ser se unirem a um centro universitário, a uma universidade que tem autonomia nacional de EAD. Aí sim, aí muda a perspectiva toda. Aí muda a dinâmica competitiva toda. E aí muda a hegemonia de meia dúzia de grupos que têm centenas ou milhares de polos. Daí acaba essa liderança equivocada, né, de reserva de mercado que tinha nesse setor de educação. Daí muda tudo, competitivamente falando. O modelo híbrido traz um novo fôlego competitivo, porque ele traz a diferença. E ele traz a criatividade para você fazer esses dias presenciais de todas as formas possíveis. A última coisa que você vai fazer nesse dia presencial é dar aula. Porque isso já está na plataforma, já está lá no vídeo, já está lá no texto dos melhores livros, dos melhores autores, das melhores editoras. Eu não preciso contratar um professor para ser papagaio de pirata e ir lá repetir o que o Kotler disse, por exemplo, no marketing. Eu tenho lá o vídeo com o Kotler falando. Eu tenho o livro escrito pelo Kotler, traduzido para ele lá no meu ambiente virtual. Eu não preciso de papagaio de pirata lá na frente, escrevendo no quadro ou projetando um slide do que o Kotler falou. Eu preciso de alguém trabalhando com ele na aplicabilidade real desse conhecimento. Isso sim tem valor agregado para o aprendizado efetivo e para a formação profissional desse indivíduo. E isso hoje temos a possibilidade de fazer como nunca tivemos na história, porque não precisamos mais perder tempo dando aula e teoria para esse aluno. Entende? Só que, claro, tudo isso não acontece tão rápido. Há medos de todos os lados, há receios, há processos, há o que vai acontecer. Entende? Mas tudo isso acontece assim. No projeto piloto experimental que a gente faz em Foz do Iguaçu, já é um modelo híbrido, já trabalhamos assim, já é um curso 100% online, com atividades presenciais todos os dias. E não tem aula mais, não tem disciplina, mudou tudo. Problemas com o MEC? Zero, ao contrário. Cada comissão que vai lá, cada dirigente da série INEP que vai lá, acha que aquilo efetivamente é o futuro. E a gente sempre foi bem avaliado. Recredenciamos a faculdade agora, com nota 4, faltou um tantinho, por burrice, nossa, podia ser 5, foi 4. Esquecemos de registrar algumas coisas lá. Tudo fácil. Os conselheiros do CNE que vão lá, olham para isso e dizem, esse é o futuro. Né? Híbrido. Entende? Não há nada de errado com isso. Agora, a coisa vai continuar evoluindo. Né? O modelo híbrido, em algum momento, vai preponderar, mas lá na frente nós vamos muito mais longe que isso. Lá na frente, a gente entra com novos modelos, como o aprendizado, aprender fazendo, onde efetivamente a coisa acontece. O crowdsourcing learning, que eu tenho visto já acontecer já em alguns países, como a Alemanha, que eu estive vendo universidades lá fazendo isso. Quer dizer, o que faz sentido? O modelo, o just-in-time, que o pessoal de Stanford fala, eu vou aprender na hora que eu vou aplicar. Só isso. E não mais aquele conjunto de coisas que a gente aprende ao longo de 4 anos, para quem sabe um dia depois de formado usar. Daí é uma mudança mais radical, mais disruptiva na educação. E aí, quando eu estiver fazendo isso, quando eu estiver neste nível, que eu não sei se vai acontecer daqui a 10, daqui a 15 ou daqui a 20 anos, mas aí eu vou ter possibilidade de ter fontes de receitas muito mais substanciais que as mensalidades escolares. Você vai me descontar os 6 que você tirou lá na frente, que eu vi, tá? Então, tem mais 6 aí no 1 que você falou. Eu regulo os meus 30 minutos certinho. Mas eu já estou acabando. Nós temos a oportunidade, quando chegarmos neste momento, né, de trabalharmos com uma fonte de receita, que é fazer o aluno produzir receita para a instituição. Formato esse que já acontece em meia dúzia de universidades do mundo. Né? O aluno, durante o seu período de formação, gera receita para a instituição. Obviamente, para isso acontecer, nós teremos que estar nessa fase do Work-Based Learning, ou On-the-Job Learning, ou Learning by Doing, o nome que vocês preferirem para isso. Tá? Também já estou experimentando um piloto, lanço já ano que vem uma turma totalmente ligada a um ecossistema empresarial, sustentada por um ecossistema empresarial, onde os estudantes não precisam pagar, mas eles geram o dinheiro a partir do seu trabalho para financiar suas mensalidades. É uma turma, é um punhado, mas é um experimento que a gente está fazendo, que isso está lá no futuro, daqui a 10 ou 20 anos, mas não custa a gente experimentar já, para ver qual é o caminho, para ver onde estão as pedras aí no caminho, onde estão as dificuldades todas. Certamente, nesse futuro, né, as fontes de receita serão tão ricas que a mensalidade escolar tornará desnecessária, ou talvez até mesmo irrelevante. E aí, talvez a gente consiga a tão sonhada educação gratuita, mas não por filantropia ou caridade, por inteligência de gerar recursos dentro do setor, porque as instituições gerem recursos inteligentes para isso. Eu estava lendo uma matéria que me chamou muita atenção, para a gente... Quero só mostrar isso aqui depois. Os slides são só ilustrativos, que eu vou falar para vocês.
Há 2 semanas, a Veja publicou essa matéria nas páginas amarelas, né, chamada A Morte da Telefonia, que é uma entrevista com o presidente da Telefônica, né, que é a dona da Vivo. Né. Ele está falando coisas interessantes, que era assim, há poucos anos, a receita da Vivo era de minutagem, de ligações que a gente fazia. Hoje, essa receita de minutagem é menos de 30% da receita da empresa. Ele acha que daqui a 2 anos é 0. Ninguém vai mais pagar 1 centavo para telefonar. E mesmo assim, a companhia vai ficar de pé, porque ela se reestruturou. Ela vive do que hoje? Boa parte da receita dela é de tarifação de dados, tráfego de dados. Ele acha que daqui a 10 anos, ninguém vai mais pagar para ter acesso à internet e a transitar dados. E aí a empresa tem que se reinventar de novo, porque a empresa quer continuar existindo. Olha que interessante essa dinâmica de mercado. Daqui a pouco ninguém vai mais pagar mensalidade para ter um curso superior, mas nós teremos maneiras inteligentes de rentabilizar a nossa instituição a partir da possibilidade que temos de estar ali com aquelas pessoas produzindo conhecimento, produzindo soluções aplicáveis a partir desse conhecimento. Então temos um mundo de oportunidade agora que esse futuro nos reserva. E aqui, então, fazendo uma síntese do que eu falei para o encerramento, que agora só faltam 2 minutos, né? Nós temos uma evolução de uma mudança na estrutura acadêmica, proporcionando uma mudança na estrutura de gestão e na estrutura de custos, que quem souber aproveitar melhor vai largar na frente com ensino de muito mais qualidade, com um custo muito menor, né? Se preparando para uma nova fase, que é a fase do modelo híbrido, que também é uma pré-fase de um modelo onde o aprendizado ele é real, ele é na prática, ele é fazendo, e a teoria é só um complemento. Até porque, teoria mesmo, a gente consegue hoje acesso sozinho a ela, né? Não precisa de alguém ajudando a isso. E, por fim, aqui 2 frases só para a gente refletir. Parte do conhecimento já está pronta e foi feita pelos melhores do mundo. Esse é o material, né? Dando exemplo desse material, por exemplo, que as editoras produzem, você tem livros, e-books maravilhosos, capítulos de livros, vídeos, todo esse material que tem um custo marginal, que você pode utilizar, trabalhar para os alunos. Para que você utilizar o tempo com o professor para trabalhar a teoria? Entende? O tempo com o professor tem que ser para trabalhar a aplicabilidade. Para isso acontecer, a gente tem que mudar o modelo mental. Para mudar o modelo mental, senão a gente não vai fazer. E vai ficar só na historinha dessas mudanças. A Ana Schalk, que esteve ontem aqui abrindo o evento, né, eu encontro ela muito nas nossas conferências na América Latina, ela tem um repertório de exemplos de universidades, ontem ela não teve tempo de falar, ela tem 30 exemplos de universidades no mundo que fazem coisas altamente diferenciadas, mas quando você entende como é que essa universidade conseguiu fazer isso, você vai ver o tempo que ela levou trabalhando e conscientizando as pessoas que lá estão para mudarem o seu modelo mental. Por quê? Se você não entender que a aula expositiva não garante aprendizado nenhum, sem o protagonismo do estudante, não vai conseguir ter esse aprendizado. Se se aprende de verdade só fazendo, se você entender que quem não faz não pode ensinar, e aí 90% dos nossos professores estão no lugar errado, quando você entender que o aprendizado se dá o tempo todo, em qualquer lugar, com vários atores diferentes, não só o professor, eu tenho sala de aula no nosso projeto experimental, que cada aula tem 5 pessoas diferentes, além do professor em sala, e eu não remunero nenhuma delas, elas estão lá porque querem. São especialistas naqueles diversos projetos que os alunos estão fazendo, que compartilham suas experiências profissionais com os alunos. Eles aprendem muito mais com essas pessoas. Se a gente não entender que o currículo em disciplina está desconectado com a realidade e o mundo de hoje exige uma nova perspectiva curricular, se a gente não começar a mudar esse modelo mental, nem dá para começar a conversar sobre essas possibilidades que eu levantei aqui. A gente vai ficar fazendo mudanças incrementais no que a gente já vem fazendo até hoje, né? Aqui são nossas salas de aula, nesse projeto experimental em Foz. E aqui eu gostaria de encerrar comentando esse slide com vocês, o último, para falar de um pouquinho só de um fator humano nessa história toda. Nosso projeto experimental em Foz recebe alunos de classe C e D, com ticket médio bem mais baixo que a média Brasil. A média Brasil é 660, o nosso é 580. 22% de alunos não pagam hoje, bolsas integrais. Ali são um grupo de alunos do 3º semestre que estão há 1 ano só com a gente, fazendo curso de engenharia mecânica, maioria com dificuldades enormes. O nível de matemática deles parou no 6º ano do fundamental. A gente tem que recuperar isso com muito esforço. E a gente colocou um desafio para eles. Falou, vamos participar do Campeonato Brasileiro de Mini Foguetes. Vamos produzir um foguete e vamos para esse campeonato. Falou, você está doido?
A gente não sabe nem fazer uma equação de segundo grau, vamos fazer um cálculo balístico de um foguete. A gente não tem a menor capacidade de fazer isso. Vamos competir com o ITA e não sei mais, e USP, não sei mais quem. A gente não é capaz. Nós trabalhamos de dia, estudamos à noite. A gente não tem nem tempo para fazer isso. Não. A gente falou para eles, vocês conseguem. Vocês são capazes sim, nós vamos fazer. Entende? Eles se motivaram, fizeram. O Campeonato Brasileiro de Foguetes só tinha 2 universidades privadas, só a Uniamérica, a Universidade Positivo, o resto todas públicas, ITA, USP, Unicamp, todas as grandes universidades que têm curso nessa área. E esses alunos conseguiram o 2º lugar nesse Campeonato Nacional de Universidade de Foguetes. Mas não é o 2º lugar que interessa, não é nem o aprendizado. Eles sabem cálculo hoje que eles jamais sonharam em saber na vida, que eles tiveram que calcular para fazer isso. Eles fizeram N testes, explodiram 5 vezes o motor de foguetes até descobrir o que tinham que fazer para fazer ele dar certo. Né? O avanço de aprendizado foi incrível, mas o maior de tudo foi o avanço na autoestima dessas pessoas. Se vocês entrarem lá no site e verem os vídeos deles, eles vão dizer assim, eu jamais pensei que eu tivesse essa capacidade, hoje eu sei que eu posso qualquer coisa na vida. Teve um que disse assim, eu jamais pensei que eu conseguiria ser engenheiro, porque eu trabalho numa empresa de colocar ar refrigerado nas casas, de manutenção de ar-condicionado, e estou tentando fazer engenharia mecânica, mas eu nem sequer tinha expectativa de terminar o curso, porque eu não me achava capaz de ser um engenheiro. E hoje eu sei que eu sou capaz de qualquer coisa. Quando a gente coloca para os nossos alunos esses desafios, quando a gente coloca para os nossos alunos essa oportunidade de mostrar para eles que eles são capazes, sim, e podem fazer, de verdade, e coloca tempo para eles fazerem, não 4 horas por dia ficar escutando palestra em sala, né? Aí a gente muda radicalmente, a gente tem uma possibilidade real de mudar o futuro dessas pessoas e o futuro da educação. Muito obrigado. Obrigada, Rian Braga, diretor-presidente da Uniaméricas. E nós queremos agora introduzir o nosso amigo Furlan, que é da Ideal Invest. A palestra dele é sobre inteligência aplicada para garantir a melhor alocação de alunos por forma de pagamento. Seja bem-vindo, muito obrigada por sua disposição, viu? Obrigado, Amabile. Queria agradecer o Fórum, a BMS, o Janguier. A gente está presente há vários anos aqui. Alô? Oi. E muito legal para a gente falar sobre inovação, que é um dos temas aqui do Fórum esse ano, porque no ano passado a gente recebeu lá na Ideal para o crédito universitário um investimento de um fundo de investimento lá do Vale do Silício, que investe em empresas de tecnologia e empresas financeiras ao redor do mundo. Foi muito legal eles terem escolhido a gente, que opera com crédito universitário no Brasil, e está propiciando a gente abrir um pouco a cabeça sobre o que mais dá para fazer nesse campo. Então, 2 semanas atrás, a gente esteve lá com eles e pôde perceber que, como o Rion falou, é sempre bom falar depois do Rion, que a gente aprende bastante, a questão do financiamento, como isso é essencial lá no mercado americano e como a gente está rapidamente conseguindo crescer no Brasil, se não em volume, que é uma realidade ainda por outros fatores, principalmente por taxa de juros, desemprego, que leva à inadimplência mais alta, então torna o custo de capital mais caro, mas nas várias modalidades que a gente já tem hoje disponível em diversas faculdades. Então, é interessante ter observado isso. Vou falar primeiro só um pouquinho, rapidamente, de histórico. O Rion falou da experiência dele de 2004, que algum mantenedor falou, menino, não faz isso. A gente, em 2003, fez o primeiro fórum de crédito universitário. Eu sou mais novo, né? Então, em 2003, nem menino me chamavam, né? Perguntava se eu tinha saído da faculdade. Ainda bem que eu tinha saído um ano antes. Então, eu já podia falar que eu era formado. E o discurso era muito parecido, de que não vai precisar de financiamento para a educação. Para que parcelar a faculdade, né? Isso é coisa de varejista, não é coisa de faculdade. E hoje, como o Rion falou, o financiamento é um dos pilares aí para crescimento. Então, lá atrás, a gente tinha modelos de financiamento privado, basicamente onde o aluno pagava os juros inteiro. Você tinha uma restrição com relação à aprovação no número de alunos, então algumas poucas iniciativas de banco
aprovando poucos estudantes e cobrando um juros que, se não era alto para os padrões brasileiros, de juro muito alto, tornava insustentável para o aluno, depois da formatura, o pagamento. Então, esse era um modelo inicial para começar o programa. Em seguida, começaram a surgir novos modelos, principalmente reduzindo os juros para o aluno, né? Então, cada vez ficando mais acessível para o aluno, ficando mais barato, com algum tipo de subsídio por parte das instituições de ensino e até os financiamentos sem juros, que depois passaram a ser muito comum, principalmente por parte de universidades quando fazem o próprio modelo, né? Tem ali uma discussão se não tem os juros embutido, na medida em que o aluno que financia às vezes paga mais do que um aluno sem financiamento, mas, de maneira geral, você não tem cobrança de juros, ou os juros são realmente mais baixos. Depois teve uma outra fase, onde começamos a trabalhar com as instituições, não só com a instituição financeira correndo todo o risco da carteira de crédito universitário, mas também fazendo a separação, em alguns casos, a instituição de ensino também correndo parte do risco, né? Isso vem principalmente pós-mudanças do FIES, em 2015, a gente começa a perceber as universidades e faculdades um pouco mais de apetite para ter alguns alunos financiados e assumir parte desse risco, porque tem ali um ganho marginal de colocar um aluno adicional na sala de aula. A principal vantagem desse modelo foi o aumento dos índices de aprovação. Então, quer dizer, enquanto aqui atrás, no nosso caso especificamente, que aprovava cerca de 1/3, nesses modelos esse número sobe para mais de 50% dos alunos que pedem financiamento. E agora a gente vem numa nova fase, que é como é que organiza todas as alternativas que os alunos têm. Então, acho que o desafio, do ponto de vista de inovação e tecnologia, para a gente agora, é fazer essa organização. Todo mundo já sabe dos benefícios que a gente observa no crédito, né? Quando o aluno tem crédito, seja ele crédito público ou crédito privado, né? Alguns desses dados você vai encontrar uma relevância maior no crédito privado, porque tem ali análise de crédito dos alunos, então uma seleção, é natural que a performance seja melhor, mas você tem um incremento no ticket médio, em razão de um mix de curso ser melhor, ou até mesmo em razão de não precisar dar tanto desconto na medida em que fica mais acessível para o aluno. Você tem ali um aumento no número de leads, de originação, né? Porque quanto mais formas de pagar a faculdade, mais alunos interessados, e esse vai ser um diferencial sem dúvida nenhuma. Mas talvez o principal dado que mais impacta no DRE das faculdades que a gente observa é ligado à redução da evasão. Incrível, esse é o número de maior impacto, sem dúvida. Você conseguir manter a sala mais cheia ao longo do tempo é o que mais faz diferença e é hoje o maior benefício que a gente vê das estruturas de financiamento dentro das instituições de ensino com que a gente tem parceria ou as que a gente conversa em geral. E aí hoje, o que a gente tem? A gente até saiu uma matéria essa semana falando sobre ticket médio, sobre valor de mensalidade da análise setorial da Roper, mostrando a agressividade de bolsas e descontos, né? Então, hoje, a realidade é que os alunos têm algumas alternativas. Então, ele tem lá um crédito privado, ele tem, eventualmente, um crédito da própria instituição de ensino, ofertas de bolsas e descontos. O aluno não tem muita clareza de todas as opções, o que é necessariamente melhor para ele, né? Então, uma questão fica ligada à clareza do que é melhor para o aluno, e a outra questão, que talvez seja a mais grave, é do ponto de vista de dispersão. Quer dizer, imagina o seguinte exemplo, que aconteceu muito em 2016, na prática. Você, às vezes, tem lá um crédito privado, no nosso caso, por exemplo, tem lá o Pravaler, o aluno está lá preenchendo proposta, foi reprovado por qualquer motivo. Esse aluno só recebe a informação de que ele foi reprovado, ponto. E, do outro lado, tem a instituição de ensino oferecendo um crédito dela. Por algum motivo, o aluno não sabe disso, não tem essa informação. E o inverso também é verdade. Quer dizer, alguns casos em que a instituição fala, não, eu só vou financiar se o aluno tiver uma renda
mais baixa. Se estiver mais alta, não vou financiar. E aí, por algum motivo, esse aluno não passa no crédito próprio da faculdade, ou não consegue algum tipo de bolsa, mas ele não sabe que tem a oferta do financiamento privado, onde provavelmente ele seria um aluno elegível. Então, as alternativas existentes, elas muitas vezes não se comunicam. E isso é muito prejudicial para a conversão dos alunos. Soma-se a isso o fato dos alunos estarem dispersando muito facilmente. A gente percebe isso em preenchimento de proposta, em número de conversão, a necessidade que tem de ser rápido na conversão. Nessas visitas que eu fiz 15 dias atrás, eles mostraram um dado que eu achei interessante apresentar aqui. O que as pessoas fazem em 1 minuto na internet? Então, o que as pessoas fazem em 1 minuto na internet? E aqui tem alguns exemplos. 69 milhões de traduções no Google por minuto. A quantidade de pessoas que visualizam 400 horas de compartilhamento no YouTube, por exemplo. Coloquei um dado que eu achei legal para a gente ficar com um pouco de inveja, que é quanto a Amazon vende por minuto, que é $222 mil por minuto, nada mal, né? Mas assim, se a gente e um outro detalhe que em 2016/2 e 17/1 a gente já começou a perceber, mais da metade dos alunos que solicitaram algum tipo de financiamento, eles fizeram isso para a gente através da nossa plataforma no mobile. Então, mais da metade dos alunos preencheram uma proposta de cadastro pelo celular. Nos Estados Unidos, o Wells Fargo, que é um dos principais bancos lá, está fazendo a contratação de crédito imobiliário, que é super complexo, em 5 minutos, através do aplicativo. Então, se a gente não canalizar as forças e não for rápido na conversão dos alunos, a gente tem um problema sério. E aí, o que a gente está propondo, que é um caminho que a gente enxerga que é uma novidade olhando para frente, a gente está chamando essa novidade de integração das plataformas, que é ter uma plataforma única para o aluno conseguir ter a melhor forma de pagamento, a melhor forma de encontrar a alternativa que vai fazer ele ficar na faculdade. Então, a ideia é que a instituição tenha, seja para valer, seja com qualquer outro parceiro, enfim, uma plataforma única, onde o aluno consiga enxergar num só lugar, de forma rápida e clara, todas as alternativas que ele tem de pagamento. Na verdade, o aluno tem uma entrada única, e quem tem que ser o protagonista dessa decisão tem que ser a instituição de ensino, junto com o parceiro que ela tenha financeiro, né? Então, a instituição de ensino, nesse modelo, a gente imagina que ela vai ter uma vantagem de ser a protagonista na decisão. O que eu estou querendo dizer com isso? A instituição define quanto que ela vai subsidiar os juros, por exemplo, é uma decisão de cada instituição. Quanto que eu quero correr de risco no meu próprio balanço com um crédito aprovado, por exemplo, pelo Pravaler, mas que vai ficar no risco da faculdade, também é uma decisão. Para que tipo de aluno eu quero oferecer o crédito próprio, meu, com a minha marca, também é uma outra decisão da faculdade. E a partir daí, você tem tudo isso estruturado na plataforma, e o aluno entra, e ele não precisa saber do que está acontecendo por trás, ele só precisa saber como é que eu vou conseguir pagar a faculdade. Essa é a pergunta que ele quer responder. Como que eu vou conseguir pagar a faculdade? Se isso aqui vai ficar no risco do balanço da instituição de ensino, no risco do balanço do aluno, se eu vou ter um desconto, se o desconto é através do subsídio, para o aluno tanto faz, não interessa, ele não quer saber disso, ele quer saber como é que ele vai conseguir pagar a faculdade. E a gente acha que dessa forma a gente vai conseguir ter uma conversão muito melhor durante o processo de captação de aluno, colocando todas as alternativas num só lugar. Além da conversão, um ponto importante é a segmentação. Hoje em dia, enfim, a gente visita muitas instituições de ensino há vários anos, e eu ouço muito a questão de, não, poxa, eu estou fazendo um crédito, mas o meu é para o meu aluno marginal. Só que só tem uma alternativa. Então, se eu tenho só uma alternativa, por definição, ela já não se aplica para o aluno marginal, ela está se aplicando para praticamente todos os alunos. A plataforma
permite uma segmentação melhor. Então, quanto mais gente eu conseguir colocar que não vai onerar o balanço, meu balanço da instituição de ensino, e sim o balanço da instituição financeira, melhor. Eu vou até o limite disso. Depois, os alunos que eu conseguir colocar, que foram aprovados, tem lá fiador, tem nome limpo, etc., é bom saber quais são os melhores. Coloco mais esse bloco. Poxa, ainda assim eu quero mais alguns alunos. Eu topo colocar aluno com nome sujo, por exemplo. Tudo bem, mas você não precisa gastar o teu dinheiro com aquele primeiro aluno que conseguiu ficar lá no balanço da instituição financeira, e sim você gasta para esse, que não vai conseguir nenhuma outra forma de acesso. Então você tem uma melhoria na alocação e na segmentação dos alunos. Isso vai permitir, esse protagonismo da faculdade, vai permitir uma maior eficiência no ensalamento, que também foi um outro ponto que o Ron falou aqui. Legal esse conceito de alunos por professor e não alunos por curso necessariamente. Mas pensando em ensalamento, a instituição de ensino consegue ter uma eficiência maior, porque ela define, bom, para o meu curso de fisioterapia à tarde, eu tenho esse critério. Então, eu posso assumir um pouco mais de risco, ou um pouco menos de risco, dependendo da margem que eu tenho num curso ou no outro. Então, a instituição é quem define, a gente acredita que isso vai ser algo importante no futuro, a instituição definir esses limites e definir o que tem que ficar dentro do balanço dela, o que tem que ficar fora, ela ser protagonista dessa decisão, eu acho que é o ponto mais importante, olhando para frente em termos de inovação. E aí a gente menciona aqui, um último item que eu acho importante falar, a questão do score, né? Como vocês sabem, a gente trabalhou, assim, há 15 anos a gente está trabalhando com educação, e o Pra Valer agora completa 11 anos, e talvez o que a gente tenha de maior diferencial, mesmo olhando as iniciativas fora do Brasil, é a capacidade de análise de crédito, que foi o que permitiu a gente operar durante todos esses anos, né? E aí, por que é importante isso? Por que é importante a instituição saber que tipo de aluno está entrando na carteira dela? Porque não é intuitivo como se comporta uma carteira de crédito universitário comparado com o que a gente pensa que o aluno paga regularmente. E aí eu trouxe um exemplo aqui, ultra simples, mas que eu acho que ilustra bem esse ponto, tá? Que é esse exemplo aqui. O que significa isso aqui? Isso aqui é um aluno que entrou na faculdade, primeiro semestre, tipicamente no primeiro semestre, né? Vamos pegar aqui onde tem uma evasão maior. O aluno, de repente, paga 5 mensalidades, não paga a sexta, porque não gostou do curso, e decidiu ir embora. E não renovou, não fez rematrícula. Bem comum isso, né? Infelizmente. A evasão no primeiro semestre, mas pode ser no segundo, terceiro. Quanto mais longe, um pouco pior fica essa conta, tá? Mas estou pegando o primeiro aqui. Nesse exemplo, a gente mandou lá para ele, a faculdade mandou para ele, né? 6 boletos para pagar, para fazer o semestre. Ele evadiu no último, não pagou o último, foi embora. Cursou, fez o último mês, não rematriculou, foi embora, a faculdade ficou com essa mensalidade em aberto, né? Então, a faculdade deixou de receber um boleto de 6 que o aluno cursou, uma inadimplência de 17%, imaginando que o que o aluno paga hoje é a mesma coisa que ele pagaria depois da formatura, porque muitas vezes ele paga menos no começo e mais no final, porque aí a conta piora. Quando você dá um crédito, se acontecer exatamente a mesma coisa, como o aluno está pagando uma parte só no semestre e o resto ele vai pagar depois, se esse aluno parar de pagar exatamente no mesmo lugar, a faculdade vai ficar com 7 parcelas em aberto. A inadimplência dela é 7 sobre 12, é 58%. É muito diferente dos 17%. Tá? Isso para dar um exemplo aqui de um semestre só. Então, a dinâmica ela é completamente diferente, daí a importância desse score, que a gente fala tanto, e a importância dessa alocação mais eficiente para, eventualmente, não causar prejuízo financeiro para a faculdade lá na frente, né? Um movimento que tinha no passado de crédito próprio, né? A gente viu muito no começo ali da Ideal carteiras de crédito de faculdade, algumas aprenderam para não fazer, e agora a gente vê esse movimento voltando, né? No passado, que eu digo, antes de FIES, antes de tudo isso ser muito grande. E agora a gente vê esse movimento voltando. A gente já viu lá atrás algumas instituições que
fizeram tempo, pararam. Acho que a Universidade Fevale, que é uma próximo daqui, que é um bom exemplo disso, que operou crédito há vários anos atrás e hoje tem esse modelo migrado. E aí aqui em cima, só para ilustrar, uma modelagem que a gente faz sobre perda, né? Então a gente pega todos os alunos, aqui a carteira do Pra Valer de fato, todos os alunos que a gente dá crédito ou já deu crédito, como se comporta a perda desses alunos, né? Então a gente tem hoje pré-políticas de crédito e esse modelo de credit score, as duas coisas somadas dão uma perda entre 7% e 9%, que é algo sustentável para você conseguir levantar dinheiro para financiar alunos no Brasil. Quando a gente usa só pré-política, não usa modelo, essa perda sobe para algo entre 30% e 40%, e se não usar nada, passa de 50%. Isso também não é algo intuitivo, porque às vezes parece 50 um número muito alto, mas ele é o que é. Infelizmente, o número a gente não tem muito como brigar. E aí, só para fechar no último slide, falar um pouquinho especificamente do programa, que eu já vi a plaquinha de 1 minuto ali no canto. Então, nesses anos todos que a gente está junto com as instituições de ensino, a gente, hoje, Pra Valer está presente no Brasil inteiro, né? 54% das vagas de ensino superior presencial, privado, tem a oferta do crédito, então a gente está presente em 54% das vagas do Brasil. Finalmente, a gente ultrapassou a marca de 100 mil alunos financiados, né, com financiamento. São 2 bilhões de reais que foram repassados para o setor. Não é fácil levantar 2 bilhões de reais no mercado de capitais no Brasil, especialmente para crédito universitário, que ainda tem muito preconceito, mas a gente acha que ainda pode fazer muito mais. Quando a gente vê lá nos Estados Unidos, sem julgar a qualidade, porque lá a qualidade do crédito universitário não é boa também, mas você tem 22 milhões de pessoas com financiamento, mais de 60% dos alunos na faculdade com algum tipo de financiamento, a gente acha que tem um campo ainda muito grande para crescer e a gente espera ajudar as instituições de ensino, como a gente vem ajudando e de formas diferentes daqui para frente, a matricular e fazer o setor crescer cada vez mais nesse pilar de financiamento que é super importante. A gente, para quem quiser entender um pouco mais sobre a plataforma, quiser conhecer um pouco mais, o pessoal está lá fora no stand, o Vitor e o Diogo podem falar um pouco mais com vocês. Obrigado pela atenção de todo mundo aí. Alô? Furlan, obrigada mais uma vez pela tua participação. É sempre interessante ouvir você falar. Eu fico feliz com o sucesso de vocês. Agora, para conversar conosco sobre empregabilidade, o caminho para melhorar a competitividade da sua IES, eu tenho o prazer de chamar Thomson Jensen com o seu tradutor Rodrigo, a quem nós já agradecemos muito a presença de vocês dois. Vocês têm 20 minutos. Obrigada, viu? Senhoras e senhores, meu nome é Thomas Jepsen e uma hora para vocês. O meu objetivo aqui hoje é falar de vocês sobre empregabilidade e como preparar a sua instituição para ser mais competitiva nesse campo. Como vocês certamente notaram, eu falo português de gringo. Faz 30 anos que eu não falava português, então peço a sua paciência. Eu amo o Brasil, o país de vocês, então quando me deram a oportunidade de fazer esta apresentação em português, não pude resistir ao desafio. Quando eu tenho 15 anos, tive o privilégio de morar por 1 ano no Brasil como intercambista. Hoje eu vivo na Inglaterra, em Cambridge. Eu sou apaixonado pela tecnologia educacional e pelas possibilidades que ela oferece de melhor rendimento global dos estudantes. Tenho passado os últimos 6 anos como Blackboard, liderando os negócios na Europa.
Mas quando teve a oportunidade de entrar para a Simplicity, que é uma companhia líder, inovadora, quando se trata de plataformas e serviços de empregabilidade de estudante, não pude resistir, já que este é um imenso desafio em todo o mundo. Hoje nós ajudamos 1.300 clientes em mais de 36 países, 75 das melhores universidades dos Estados Unidos e mais de 3 milhões de candidaturas de emprego submetidas pelo Simplicity no ano passado. Desculpa. Na minha função de vice-presidente, eu tenho o prazer de falar com centenas de profissionais de serviço carreiras, professores e administradores de todo o mundo. Também falo com reitores de universidades, ministérios de educação e empregadores. E eu que ouço e que uma mudança de paradigma acontecendo. Vivemos em uma nova economia. Mudanças nas condições econômicas, especialmente crescimento da dívida estudantil. Empregabilidade dos jovens e o aumento do custo de educação superior está causando uma demanda pública por cobrança de responsabilidades e um retorno claro sobre a educação. As duas principais demandas dos estudantes em potencial são melhorar as chances de arranjar emprego, ganhar mais dinheiro e conseguir um bom trabalho. Como lidar com esta realidade? Quais são as tendências atuais? Muitas universidades possuem iniciativas de empregabilidade, mas instituições realmente bem-sucedidas têm uma abordagem definida e coordenada de empregabilidade que é compreendida e aprovada por todos os stakeholders, sendo portada por tecnologia, integração de sistemas críticos para esse propósito, como sistemas de gestão de carreira, LMS, SIS, CRM e ERP. A empregabilidade é complexa. Portanto, a solução não é uma única área de foco. Assim, uma estratégia de sucesso começa desde ingresso até a fase de recém-formado de aluno. E, finalmente, impulsionar a gestão de decisões baseadas em dados. Os dados devem ser prioridade em todas as estratégias de empregabilidade, possibilitando melhorar constante, refinando a empregabilidade do estudante até chegar a uma ciência. Nesta parte da apresentação, eu gostaria de chamar Rodrigo, líder de Simplicity, o Grupo A, para eles dar uma breve ideia de como podemos apoiá-los com nossa plataforma na gestão, estratégia de empregabilidade e suas instituições. Obrigado, Thomas. É realmente um grande desafio, né, um dinamarquês falar em português, depois de 30 anos sem praticar, então, obrigado. E trazendo um pouquinho mais para o nosso contexto aqui brasileiro e essa questão da empregabilidade que nós temos certeza que é tão hoje crítica para as instituições de ensino. Hoje a gente está vivendo, e vocês sabem, né, sentem isso na pele, no dia a dia, passando por uma grande crise econômica, uma das maiores da nossa história. Atrelado a isso, a gente tem altas taxas de desemprego, que, sobretudo, tem assolado muito nossos jovens, né, que é um dos nossos maiores públicos como instituição de ensino superior. E, ainda assim, ainda se recuperando e tentando lidar com a questão da escassez do financiamento estudantil, né, que tinha uma questão mais pública, abriram aí, inclusive, oportunidades para iniciativas privadas, mas o que no final do dia, embora a gente tenha outras novas alternativas hoje, no final do dia o aluno tem que ter o dinheiro para pagar, seja durante o curso, seja depois do curso, enfim, com prazos diferentes. Então, hoje a gente enxerga a empregabilidade como um fator competitivo para a instituição de ensino. E a Simplicity justamente trabalha nesse sentido de conseguir apoiar a instituição a trabalhar a empregabilidade como uma estratégia,
bem posicionada, bem colocada, não só em desenhar essa estratégia, mas executar isso no dia a dia. E de que forma a gente tem visto que isso funciona, né? Primeiro, a gente sempre diz que empregabilidade tem que se tornar uma ciência. E para que isso seja tratado como ciência, a gente tem que saber primeiro os dados e informações que a gente quer captar, de que maneira a gente processa isso e o que a gente faz com esses dados que a gente tem captado junto com o mercado e junto com os nossos alunos. Então, o processo da empregabilidade tem que ser visto como um processo longo, complexo e cíclico, né? Não se trata somente de dar oportunidade ou postar uma vaga de trabalho para aquele aluno poder concorrer naquele processo. A questão é muito mais profunda e precisa de muito mais avaliação e realmente um trabalho dedicado para esse tipo de questão. Então, de maneira cíclica, como é que a gente enxerga isso? Desde a captação desse aluno, né, como é que eu faço para ajudar esse aluno a escolher o curso certo para ele? Ele está escolhendo, sei lá, o curso que tem mais a ver com as expectativas dele, se tem a ver com as aptidões que ele está buscando, que ele tem, porque no final do dia, lá no final do curso, ele quer, como o Thomas bem disse, ele quer ter um bom trabalho. Ele precisa ver a instituição como uma entidade que vai dar essa possibilidade para ele, vai aumentar a chance de ele chegar no final do curso e conseguir um bom emprego, aumentar a sua renda. Então, desde lá da captação, a gente começa a trabalhar dessa maneira, a ajudar o aluno a escolher o curso certo de acordo com suas expectativas. Um ponto que o Rion, inclusive, comentou aqui da questão da gente estar sempre oxigenando a nossa oferta, nosso programa acadêmico, a nossa matriz, né? Eu consigo conversar com o mercado hoje, ou mesmo com meus egressos, para entender de que maneira eu posso usar esses dados e oxigenar a minha matriz, a minha oferta recorrentemente. Eu consigo ter isso. A ideia é que a gente consiga ter isso estruturado, conversar com o mercado, captar essas informações e traduzir isso em itens para o nosso processo decisório. Eu tenho que decidir em cima disso, né? Em paralelo, eu tenho que também ajudar o meu aluno que entrou lá no começo, eu já ajudei ele a escolher o curso certo, mas agora eu tenho que ajudar ele desde coisas básicas, como construir um currículo, trabalhar com ele com simulações de entrevista, ajudar na organização de feiras no meu campus para empresas que queiram conhecer, queiram vir captar e conversar com meus alunos, porque no final, uma licença aqui para fazer uma comparação, que pode parecer um pouco forte para alguns, mas no final do dia os nossos alunos são o nosso produto. E o mercado, as empresas são nossos clientes. Então, como que a gente garante que a gente está entregando o melhor produto para o nosso mercado, o melhor produto para o nosso cliente? O mercado tem que nos enxergar como uma entidade formadora de bons profissionais. E o aluno, quando ele parar para escolher qual instituição eu vou optar, ela tem que nos enxergar como uma instituição que vai me potencializar, eu me desenvolver profissionalmente, conseguir um bom emprego e conseguir melhorar a minha vida. No resumo da conversa, é isso que acaba acontecendo. Então, de que maneira a gente consegue aportar e ajudar a instituição a trabalhar isso de maneira estratégica, né? E a gente abre também um outro elo aqui, que é a questão com os egressos, que hoje no Brasil a gente tem uma grande dificuldade, né, de manter uma relação mais estrita e mais próxima com nossos egressos. A gente consegue conversar com esse egresso, que inclusive lá na frente pode ser voltar a ser nosso aluno num curso de pós-graduação, uma outra oferta. Como é que eu engajo com esse profissional para realmente garantir que aquilo que eu desenhei com ele durante o programa, durante a graduação, está se concretizando nos anos após a graduação? Ele não pode nos ajudar, por exemplo, com mentoria, que é uma das possibilidades que a gente tem com o Simplicity aqui, desde lá do começo ajudar aquele aluno que está entrando no curso a entender se aquele curso realmente é aquilo que ele imagina é o que acontece no mercado de trabalho, ou se ele está durante um processo de recrutamento e seleção, ele está preparado para uma entrevista, ele está preparado para conversar com o recrutador, como é que ele se porta. Então, tem vários pontos que a gente consegue amarrar dentro dessa solução, de novo, voltando, que é um processo complexo, né? Longo e cíclico, né? A gente não pode pensar isso de maneira isolada, porque muitas vezes a gente consegue ter algumas iniciativas, mas elas estão isoladas e esses dados não estão reunidos de uma maneira inteligente para que eu possa tomar uma decisão muito mais holística. Eu tenho lá, às vezes, uma central de carreiras, que tem uma parte de informação lá, eu tenho uma relação com um aluno que tem um pouquinho de informação aqui, e assim eu vou tendo silos de informação dentro da instituição e eu não consigo conectar isso de uma maneira inteligente e efetiva, que traga realmente valor para o meu processo decisório como instituição de ensino. Então, a gente tem visto dessa maneira mais holística e de como a gente consegue auxiliar a instituição a trabalhar isso de maneira melhor. A gente conseguir trabalhar isso também
cobrindo todo esse espectro do processo da empregabilidade, a gente obviamente tem que ter parcerias com outros tipos de plataformas e soluções para a gente conseguir cobrir realmente todos esses pontos, né? Então, a gente vai desde o sistema acadêmico, que é importante conseguir ter esse registro das informações do processo acadêmico. CRM e RP também tem informações que são super úteis para trabalhar esse acompanhamento com o aluno, esse entendimento e esse estreitamento da relação com esse aluno. Com o LMS, que a gente tem, por exemplo, a integração com o Blackboard, como é que eu aproximo questões de empregabilidade com o processo de aprendizagem desse aluno? Ele tem que entender que isso tem que ser uma questão de dia a dia, assim como é o processo de aprendizagem, empregabilidade tem que ser pensado dia a dia e tem que ser trabalhado isso com os alunos. E, obviamente, também integrações com plataformas que oferecem vagas tanto de estágio quanto de emprego, né? Porque, no final das contas, eu também tenho que conectar o meu aluno com o mercado, né? Eu tenho que ajudar ele nessa trajetória. Então, a gente enxerga muito o papel da instituição na questão da empregabilidade, é pegar na mão do aluno realmente lá no começo, quando ele está escolhendo o curso dele, e acompanhar ele nessa jornada e dar todo o suporte que ele precisa para se desenvolver dentro do curso e garantindo que eu estou ouvindo o mercado, estou enxergando o mercado e estou oxigenando a minha operação, oxigenando a minha oferta, para que quando esse cara sair lá na ponta, ele realmente tenha uma maior possibilidade de alcançar aquele emprego que ele realmente tem a expectativa e com uma remuneração muito melhor. Que no final do dia, isso é o que ele está procurando. Então, o aluno tem que nos enxergar assim e o mercado tem que nos enxergar como esse trampolim profissional para esses alunos. Então, dessa maneira, a gente consegue construir um ecossistema com várias soluções e serviços para auxiliar a instituição a dar esses passos e realmente trazer impacto, gerar valor, gerar diferencial para esse aluno que passou pelos nossos cursos, né? E é uma questão muito importante da empregabilidade, que eu, só voltando um pouquinho no começo, aquele aluno que não tem uma fonte ou perde uma fonte de recursos, ele tem uma probabilidade muito maior de evadir, né, que é um dos nossos principais receios como instituição de ensino, ou nem entrar no curso, né? Embora a gente tenha hoje alternativas diferentes de financiamento, em algum momento ele vai ter que pagar essa conta, né? E como é que a gente ajuda ele? É justamente preparando ele o melhor possível para o mercado, e a gente tem que fazer isso desde o primeiro momento dele com a instituição até depois que ele virou um egresso. A gente tem que manter esse ciclo e esse acompanhamento muito de perto com esse aluno. Eu dei só um break no português norueguês aqui, eu vou chamar o Thomas para agora para encerrar com vocês. Tá? Thomas. Brasil é uma carta muito importante para o Simplicity. Queremos ser os líderes globais e também principal fornecedor local no Brasil. Neste esforço, nós realizamos o seguinte. Fizemos uma parceria com a melhor empresa de educação no Brasil, o Grupo A, para liderar os aspectos comerciais e de entrega do Simplicity. Adotamos nossa plataforma em português. Possuímos uma equipe local de consultores capacitados em relação às boas práticas na implementação de uma plataforma de gestão de empregabilidade. Eu espero que tenha sido interessante e de valor dessa palestra. Nós acabamos de lançar o nosso plano de entrada no mercado brasileiro, mas tenho o prazer de informá-los que temos parceria com várias instituições de ensino que serão divulgadas em breve. Todas elas vão usar Simplicity como uma espinha dorsal da sua estratégia de empregabilidade. Temos muito orgulho da confiança que elas demonstraram em nós e esperamos formar parcerias com muitos outros de vocês nos próximos meses. Agradeço pelo seu tempo e atenção e a próxima vez eu falo português bem melhor. Muito obrigado, viu? Oi. Obrigada, Thomas e Rodrigo, pela participação de vocês e pela colaboração conosco. Por enquanto, nós só temos uma pergunta da internet. E logo mais a gente vai escutar o Rodrigo. Eu gostaria de pedir a vocês, se vocês têm alguma pergunta a fazer aqui para o painel,
a gente vai estar aberta. É isso que enriquece o debate, é a participação de vocês. Agora, então, eu chamo para a sua exposição, como diz o Rui de manhã, para dizer para a gente o que a gente tem que levar para casa. A síntese do Rodrigo Capelato, que faz parte do fórum, faz parte do SEMESP, mas aqui ele está como membro da CC Pares. Obrigada, Rodrigo. Boa tarde a todos. Quero agradecer aqui ao convite do fórum, em nome do seu presidente, professor Janguier, em nome do professor Hermes, que é presidente do SEMESP, na entidade na qual eu trabalho, que faz parte do fórum. Cumprimentar a todos da sessão, em nome da professora Amable. Como eu estava conversando ali com o Carlos, a minha missão talvez seja das mais difíceis aqui, porque, primeiro, a gente não planeja, né? A gente tem que chegar na hora e ouvir, e disso tentar concluir alguma coisa, ou sintetizar isso. Mas as falas foram muito ricas, então eu acho que dá para a gente extrair muita coisa do que foi falado. Eu vou, além de tentar sintetizar um pouquinho, como o Rui falou hoje de manhã, né? Para que se leve isso para casa, pontuar também com algumas opiniões minhas, também a gente não é de ferro e não dá para não opinar também. Então, falando primeiro da fala do Rion, né, da brilhante fala do Rion, que é sempre muito instigante, né, e sempre muito desafiadora, né, eu acho isso muito interessante. Se vocês perceberem, dentro de uma fala que era meio assustadora, né, a princípio, em todos os pontos que ele foi tocando, ele trazia as saídas para isso, né. Então, eu vou tentar, Rion, peço desculpas se eu não entendi direito as suas análises, mas eu vou tentar sintetizar. Então, a primeira coisa, ele fez todo um histórico, né, da evolução do ensino superior e aquele cenário que a gente imaginava, que estamos vivendo hoje, né, mas principalmente com a questão da predominância da classe C no ensino superior. Então, isso é uma realidade que nós vivemos, né? A gente sabe da dificuldade que as instituições privadas têm em relação a isso. Hoje, se você pega os microdados do censo, 70% dos alunos que estão no ensino superior estudaram em escolas públicas no ensino médio, que antes do FIES, inclusive, era 55%, já era grande, mas com o FIES se aumentou ainda mais a inclusão da classe C. E aí vem o grande desafio, né? Como é que a gente trabalha com esse novo público, né? E aí vem a questão, que é a primeira grande questão que ele coloca, né, dentro das dificuldades todas, que nós vivemos um momento de ruptura muito grande, que pode e representa um momento de grande oportunidade para as instituições de ensino. Não vou falar do momento atual e bem pontual da crise toda, mas se a gente olhar o nosso setor, a mudança que se está fazendo em relação a todo o modelo de ensino-aprendizagem, né, e aí envolve as metodologias ativas, envolve uma série de conceitos inovadores, isso é uma grande oportunidade para as instituições se reposicionarem, né, e aquelas que saírem na frente, inclusive, terem isso como vantagem competitiva. Eu gosto sempre de dar um exemplo, e eu imagino até que a Uniamérica também deve ser um pouco nessa linha, mas todo mundo conhece o Fábio Reis, que hoje é diretor de inovação do SEMESP, mas ele, por muitos anos, foi diretor operacional de uma unidade do Centro Universitário Salesiano, em Lorena. E ele, um grande entusiasta de inovação, conseguiu fazer grandes mudanças ali naquela unidade, a ponto de muita gente querer conhecer e ver o que ele fez de grandes rupturas no modelo de ensino e aprendizagem. Mas o mais interessante que eu trago, por que é uma oportunidade, porque a Unisal, né, tem 4 unidades, e sendo que acho que a de Lorena, se não me engano, é a cidade menor que de todas. E nos últimos 5 anos, ou 4 anos que ele estava à frente, foi disparada a unidade que mais cresceu. Eu falei, mas por que foi a que mais cresceu, se as outras unidades, inclusive, estavam em centros maiores até? Simplesmente pela diferenciação que ele conseguiu imputar por meio da revolução dentro do ensino-aprendizagem. E o que é isso? Isso é uma unidade pequena, uma faculdade pequena. Então, isso, dentro do contexto da sustentabilidade de pequenas e médias, sem dúvida, é uma grande oportunidade para se reposicionar
e para ganhar vantagem competitiva. E, nesse aspecto, eu me lembro que num dos congressos que tivemos, acho que foi em Foz do Iguaçu mesmo, eu colocando a questão dos pequenos, se tem uma vantagem de ser pequeno, é a agilidade. E essa agilidade a gente pode ter na transformação do ensino e aprendizagem. O segundo ponto que ele colocou, que é bastante instigante, é a questão do financiamento, que eu acho que aí é o mote maior dessa sessão, né? Como o próprio Rion falou, a gente sabe que da crise toda do FIES, a gente sabe que o governo está para anunciar um novo FIES e que ninguém está entusiasmado ou otimista em relação ao que vem, né? Mas uma coisa que me preocupa, e eu acho que isso o Fórum tem essa bandeira e tem lutado por isso, e a gente tem que ser perseverante nisso, não podemos abandonar a ideia do financiamento estudantil. Por mais que agora ele seja reduzido, que ele caia para 100 mil vagas nesse momento, nós temos que mantê-lo vivo, e temos, porque depois que nós sairmos da crise, ele vai voltar a ser a nossa grande forma de acesso no ensino superior. Em todas as missões técnicas do SEMESP, internacionais, não há lugar nenhum no mundo em que se faça acesso ao ensino superior sem política pública. Não existe na educação um mercado que funcione sozinho, sem política pública. Seja por meio de financiamento, seja por gratuidade, seja como for, mas o governo tem que atuar nessa questão do acesso, e no Brasil, mais ainda, dada a desigualdade social que nós vivemos. Então, a questão do financiamento estudantil é fundamental, nós não podemos perdê-la, né? Eu acho que esse é um ponto que me preocupa bastante. E só para vocês terem uma ideia, ilustrando isso, na assessoria econômica do SEMESP, nós vamos até soltar esse estudo, nós abrimos os microdados do Enem de 2015, e daqueles alunos que falaram que tem um questionário e que ele coloca a intenção de 1 a 5, qual é a intenção dele ele está fazendo o Enem por qual motivo? Então, daqueles que tinham a intenção, estão fazendo o Enem exatamente para ingressar no ensino superior, e motivo 5, né? Tinham 2,8 milhões de alunos com motivo 5, que estavam fazendo o Enem. Desses, nós tem uma pergunta, qual você está fazendo para utilizar o financiamento estudantil, porque você tem que ter os 450 pontos, etc. 2 milhões de alunos responderam no Enem de 2015, de 0 a 5, na escala de 0 a 5, responderam nota 5, que estavam fazendo para pegar o financiamento estudantil. Bom, desses, 30% ficaram no caminho porque não conseguiram 450 pontos ou zeraram na redação. Dos demais, quantos entraram pelo financiamento estudantil em 2015? 200 mil. Então, vocês imaginam, nós ficamos aí com mais de 1,5 milhão de alunos que queriam financiamento estudantil. Então, a questão de resolver o financiamento estudantil, ela é importantíssima, né, se a gente quer evoluir na questão do acesso. Outra questão interessante em relação à fala do Rion, e aí depois eu já vou entrar na fala do Carlos também, a questão da sustentabilidade em relação à escala dos grandes grupos, como fazer frente a isso, principalmente nesse momento de crise de financiamento, em que os grandes grupos têm muito mais força para fazer, inclusive, crédito próprio e assim por diante. Uma forma bastante interessante, eu acho que isso casa muito com o novo decreto de EAD, que eu concordo plenamente, que deve trazer um novo formato para o ensino superior, né, e casa com outro projeto que eu acredito muito, que eu vi acontecer muito bem nos Estados Unidos, é realmente trabalhar em redes de cooperação. O SEMESP vem trabalhando com isso, por exemplo, e várias instituições, e agora que a gente tem esse decreto de EAD, em que deve diminuir a questão da importância de quem tem credenciamento ou não de polo, acho que nesse não vai ser mais o diferencial, mas eu fico imaginando uma nova dinâmica em que instituições de pequeno ou médio porte, por exemplo, em que uma delas tem o credenciamento de EAD, por exemplo, ela pode muito bem fazer parceria com uma outra, e aí não é mais um polo da outra, não, parceria mesmo, em que elas são metade, metade. Eu não tenho credenciamento, você tem, mas eu quero oferecer na sua instituição, mas você que vai ter que fazer, porque eu não tenho recursos para investir no EAD, como você falou bem, eu preciso ter 8 mil alunos para ser sustentável, né?
Mas como é que eu vou fazer isso se eu sou pequeno? Então, essa parceria pode ser que a gente gere junto, e aí trabalhando em redes, você gere um novo contexto em termos de oferta de educação à distância e até de modelos de instituição de ensino. Então, isso era um pouco que eu acho que eu queria falar da fala do Rion. O Carlos, estou vendo que meu tempo aqui está acabando, eu acho que ele falou bastante, é uma coisa bastante interessante, ele colocou também a evolução do crédito, né, do crédito estudantil, pegando como gancho, aí, principalmente, lógico, o caso do Pra Valer, mas o quanto, né, é difícil, e essa é uma coisa que me preocupa muito com a crise do FIES, o quanto é difícil a gente aprender a questão do financiamento e a conceder financiamento, e o quanto é difícil a gente criar a cultura do financiamento. Então, nós ficamos... Se vocês pegarem, quando o FIES foi remodelado, foi reformulado em 2010, naquele ano, inclusive, só menos de 5% dos alunos ingressaram com o FIES. Em 2014, chegou a 40%. E a gente sabe que custo, etc., não é esse o objeto da minha fala. Mas nós não podemos perder toda essa curva de conhecimento que nós tivemos, não só em termos de operacionalizar um financiamento estudantil, como em termos de ter incutido a questão da cultura do financiamento estudantil. Nesse aspecto, eu acho que a questão, por exemplo, da plataforma que unifica, porque depois que o FIES teve toda a crise, realmente a gente vê as instituições tentando se reinventar e ser o mais criativo possível para manter o acesso dos alunos no ensino superior. E aí o que a gente mais vê então, você tem o Instituto Pra Valer, você tem um pouco de FIES, você tem muito crédito próprio e muita bolsa, muito desconto, etc. E isso contamina a instituição toda. E elas perdem mesmo o controle da gestão. Então, uma plataforma unificada, eu acho que vai fazer muito bem para as instituições nesse momento, porque realmente eu vejo um risco até de um descontrole em relação a essa questão da gestão do financiamento. Por fim, na fala do Thomas e do Rodrigo, eu acho que é bem interessante essa questão, esse é um dos grandes ganchos também, aí volta na questão do financiamento estudantil, e tem o caso americano, que é o mais emblemático, né? A questão da gente conseguir medir empregabilidade. Esse é um sonho de consumo de todos nós, né? Eu fazia parte de um grupo no INEP, junto com o Maurício Garcia, também que fazia parte desse grupo, para construir outros indicadores do ensino superior. E, logicamente, o primeiro indicador que todo mundo, se eu fizer um levantamento, qual indicador vocês acham que seria interessante criar? O primeiro que todo mundo vai falar é empregabilidade. Sem dúvida, é o grande sonho de consumo, porque isso pode fazer com que você trabalhe investidores, trabalhe bancos para financiamento, etc. É uma informação extremamente relevante. Mas a complexidade, aí eu entro na fala de vocês, né, de se criar esse indicador é a grande dificuldade. Esse grupo pensou em várias formas, então pensou em usar bases da RAIS, do Ministério do Trabalho, imposto de renda e assim por diante, mas nunca se chegou no indicador único. Eu sempre pego, por exemplo, tem um ranking da Folha de São Paulo, em que um dos itens que ela coloca é a questão da empregabilidade. É interessante, mas é extremamente falho aquilo. Não sei se vocês sabem, é uma entrevista, são acho que 5.800 entrevistas com o mercado de trabalho, dizendo qual a instituição que eles mais empregam e a opinião deles em relação a isso. Com 5.800 entrevistas, me desculpa, mas 2.200 instituições, sendo que 80% delas são faculdades pequenas, você não vai pegar nunca as instituições menores. Então, isso não é indicador de empregabilidade também, né? Então, há uma dificuldade muito grande. E aí, o caminho que eu vejo hoje, né, vai dentro do que vocês estão colocando. Quer dizer, a construção de indicadores individualizados. Cada um pensar, né, e tentar criar os seus indicadores de empregabilidade, dada a, inclusive, diversidade das ofertas, né? Tem instituições que têm, por exemplo, um foco mais no empreendedorismo. Como é que você vai medir se ele ninguém conseguiu emprego? Sim, eles estão empreendendo, é outra questão, né? E assim por diante. Então, dado isso, eu acho que o caminho para essa questão da empregabilidade, e a gente conseguir mensurar e conseguir gerenciar, é realmente cada um tentar criar o seu modelo, né? E com isso, conseguir dar essa informação para a sociedade que é tão relevante.
Então, essas foram as minhas observações. Mais uma vez, eu agradeço a atenção de todos e a organização do fórum também. Muito obrigado. Bem, nós temos 2 perguntas. Eu quero agradecer primeiramente ao Rodrigo. É uma baita lição mesmo que você nos deu, viu, Rodrigo? Que é uma baita tarefa para levar para casa, né? Nós temos 2 perguntas. Uma veio pela internet e a outra é daqui do nosso auditório. Então, eu vou fazer primeiro do nosso auditório, que é para o Rian, já está bem destinado a você, Rian. O Matheus, da Univiçosa. Ele te pergunta, diante do cenário apresentado, como fica a evolução das IES públicas frente às privadas? É o fim das instituições públicas? A tendência de aumento de demanda das IES privadas? Obrigado. Não, no cenário que eu apresentei, não tracei nenhuma correlação com as universidades públicas, que vem num movimento estável nos últimos anos. Tiveram um incremento de vagas que foi anunciado aí, na época do governo Lula, como um grande crescimento das vagas de universidades privadas, que no total foram 60 e poucas mil vagas, né? Que para um país que precisa de mais de 2 milhões de vagas por ano, isso não significou quase nada. Né? E dada a questão da crise, você não tem perspectiva nenhuma de aumento, agora, pelos próximos 5 a 10 anos, não tem perspectiva de aumento de vaga de universidade pública, né? E nem tem dinheiro para sustentar as que foram criadas no governo Lula hoje, quanto mais aumentar a vaga pública. Levando em conta que o aluno de universidade pública custa mais de 5 vezes do que o aluno de universidade privada, se o governo for inteligente, ele vai investir em programas de financiamento e não na criação de mais universidades públicas. Né? Eu sou bem crítico à criação de vaga em universidade pública, quando você tem que fazer uma inclusão social que não foi feita ainda no país. Né? Deixa eu só pegar um gancho nisso, me desculpa me intrometendo, mas aqui como a sessão é para falar sobre financiamento, também isso é muito forte, eu acho que uma das questões que precisa ser atacada e discutida é a questão da cobrança na universidade pública. Nós fizemos um estudo pelo SEMESP, utilizando microdados do ENAD e do Censo. Se nós colocássemos as mesmas restrições que eles colocam de renda do FIES para o aluno da universidade pública, a universidade pública arrecadaria 10 bilhões por ano só cobrando dessas pessoas. Vocês imaginam se isso pudesse fomentar o fundo do FIES? Então, essa é uma questão que eu acho que a gente precisa discutir, ainda mais num momento de crise tão grande e do financiamento estudantil tão problemático. Obrigada, Rodrigo. Agora, a pergunta veio pela internet da Maria Carmen Cristóvão, ela é da Proinovar, e ela não destinou a pergunta a ninguém aqui do painel, então aquele que se sentir tranquilo para responder, ela diz assim, como você percebe a criação de um ecossistema de inovação disruptiva no segmento educacional? Simples assim. Simples assim. Quem vai responder para Maria Carmen? Gente, ninguém? Alguém tem que encarar. O Jangueiro não está aqui, infelizmente. Já foi. Ele teve que sair um pouquinho. Alguém do auditório quer responder para ela? Como você percebe a criação de um ecossistema de inovação disruptiva no segmento educacional? Alguém se arrisca a responder para ela? Eu acho, Amabri, que assim, Que bom. um ponto que é importante, e aí pegando um gancho do que a gente tem visto lá fora e olhando para outros mercados, acho que o primeiro passo para a disrupção é a gente entender qual que é o serviço, qual que é o trabalho que o teu cliente quer que seja feito. Né? Então, o Rion falou um pouco sobre essa questão do aprendizado, que aí não é exatamente a nossa área, mas a gente consegue ver por essas experiências fora. Realmente, o conteúdo hoje ele é amplamente disponível para todo mundo. Né? Você tem uma questão de como que esse conteúdo é aplicado para o aluno no dia a dia, mas muitas vezes o trabalho que precisa ser feito em sala de aula, mais do que replicar o conteúdo, é resolver o que ele não entende. Isso é muito mais relevante. Né? E hoje tem uma inversão, por exemplo, nesse ponto, que ele aplica conteúdos em casa e vai resolver
fora, né? Enquanto o conteúdo ele poderia, em tese, ter acesso em qualquer lugar. E acho que um ponto que é importante no mercado de educação é olhar e fazer benchmarks em alguns outros mercados, né? Não só exclusivamente o mercado de educação. Então, acho que entender a necessidade primeiro e olhar um pouco fora só do mercado de educação para ver experiências em outros lugares, em outros mercados, acho que são 2 pontos importantes para um pontapé inicial aí e iniciar um processo de inovação dentro de uma instituição de ensino. Eu acho que só complementando a fala do Carlos, eu acho que é interessante assim, se a gente analisar uns 3, 4 anos para cá o que a gente vem discutindo, né, era analisar o momento disruptivo. Então, primeiro, aquele modelo não dá mais, né? Mas agora é o que vem depois, quer dizer, qual vai ser o modelo que vai substituir esse modelo antigo, né? Esse é um movimento disruptivo. Mas dentro disso, uma coisa que a gente tem discutido bastante, até lá no semestre em relação a isso também, e agora, como é que eu vou criar o ecossistema para esse novo momento? Né? O que eu preciso fazer para isso? Então, vai depender muito da missão de cada instituição, do foco que cada instituição quer dar. Mas eu acho que esse é um momento exatamente desafiador que a gente vive. Quer dizer, como é que eu vou criar o ecossistema para receber esse novo momento? Né? Então, se eu vou ser uma instituição empreendedora, como é que eu vou gerar a cultura do empreendedorismo dentro de todo o meu ecossistema? Né? Que vai desde os funcionários, dos professores, de tudo, né? Da minha concepção de sala de aula, da minha concepção da minha ligação com o mercado de trabalho, assim por diante. Então, essa questão do ecossistema, a construção desse ecossistema, eu acho que é a discussão do momento agora. Eu acho que a questão de romper com o modelo antigo está mais do que certo, né? Já está consolidado que é o rompimento com o modelo antigo, ainda que não tenha feito. Mas a gente já, nas discussões, está bem enraizado. Mas agora, o que nós vamos construir para o novo momento? E esse ecossistema que o Rodrigo está falando, só mais 2 coisas. Algo que eu ouvi lá que eu achei interessante, que é se sua empresa precisa de uma área de inovação, você já está ferrado, que você não inova, então se você precisa criar uma área de inovação, é porque você não consegue inovar. Isso precisa estar dentro da cultura da organização, e aí qualquer que seja o mercado, seja financeiro, educacional, qualquer que seja. E outro não adianta você falar que quer inovar, você dizer que quer ser disruptivo, mas você mantém toda a sua fórmula, o seu modelo, principalmente de meta. Então, eu tenho lá, se a minha meta é captação de alunos, por exemplo, muito difícil eu inovar alguma coisa num campo de aprendizado, se no final a remuneração variável, a promoção, ela vai ser baseada em cima de uma meta existente para uma cabeça anterior. Então, você precisa pensar o que você quer para frente, daí começar a desdobrar novas metas e novos desafios. Essa mudança estrutural é muito difícil de ser feita, né? Principalmente porque ela mexe em alguns itens que podem atrapalhar resultado de curto prazo na organização. Você vai abrir mão disso em troca de uma inovação que talvez dê certo, mas se você não criar campo para isso, não adianta. Então, acho que essa mudança estrutural também é importante para esse ecossistema que o Rodrigo mencionou. Bem, então, em nome do Fórum, quero agradecer novamente a você, Rodrigo, Thomas, Rion, Rodrigo e Furlan, pela participação aqui nesse painel. Quero agradecer a presença de vocês. Espero que vocês tenham aproveitado até aqui, ainda tem mais coisa pela frente. E passo a palavra agora à nossa mestre de cerimônia.